Muito boa noite, minha amiga e meu amigo, minha irmã e meu irmão, Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E é com alegria que volta ao nosso programa o nosso querido amigo e irmão André Ribeiro, lá de... E ele vai trazer hoje um tema extremamente palpitante, que a doutrina explica, é um concurso que se faz e que vem aí a fazer essa explicação para nós, nos mais de 30 anos, desse concurso sobre os conhecimentos e sobre as possibilidades do espiritismo. Meu amigo André, muito boa noite, muito obrigado. Mais uma vez está aqui presente conosco, trazendo a sua verba e o seu conhecimento para todos nós. Boa noite, meu querido. Boa noite, é uma alegria muito grande estar aqui e trazermos, nos 60 anos do Grêmio Espírita Atualpa, que são comemorados agora esse ano, no dia 28 de outubro, é a data de fundação da casa, nós trazermos também a comemoração de 32 anos do concurso A Doutrina Explica, que é promovido pelo jornal Brasília Espírita. Muito bem, meu amigo. E aqui nós somos uma rádio espírita, né, dentro de um programa espírita, e eu queria que você verificasse aí o evangelho para nós, para você ler o evangelho da noite de hoje, mas nós vamos fazer aquilo que a gente chama de autorização, que aqui no planeta Terra conhecemos como prece, como oração, e vamos voltar aí o nosso pensamento, né, as nossas possibilidades de amor, de paz, para aquilo que o nosso querido Agostinho falou lá no último capítulo do Evangelho, capítulo 27, antes do capítulo do Coletânea de Preces Espíritas, a alegria da prece que Agostinho traz para nós, dizendo que toda vez que nós nos comunicamos através da prece, do amor, nós dialogamos com o nosso Senhor, com o Pai amantíssimo, mas também conseguimos dialogar conosco mesmo, com o próximo, com a natureza, conseguimos também dialogar com todo o universo. Permite, Pai, que em teu nome soberano, sob os auspícios de Jesus de Nazaré, de Maria de Nazaré e dos espíritos superiores que comandam e dirigem todo o trabalho no planeta Terra, nós pedimos humildemente a permissão para iniciarmos o nosso estudo na nossa web rádio Estação da Luz, em que, com certeza, o irmão André vai trazer esclarecimentos imorredores para cada um de nós, seja tanto no plano encarnado como desencarnado. Se conosco, Senhor, e permite que, em teu nome, possamos iniciar num clima de paz, amor e harmonia o nosso estudo na nossa web rádio Estação da Luz. Muito bem, dito isso, meu amigo, a autorização foi solicitada e agora, como diz um amigo nosso, Amadeu, abra o tapete vermelho, que é o Evangelho, para que a espiritualidade possa adentrar junto de nós, no nosso coração. O Evangelho é com você, André. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Consolador Prometido. Item 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 15 a 17 e 26. Nesse item que você leu, meu amigo André, tem algo a ver com o que você está colocando aí, que nós estamos colocando, 32 anos do concurso, a doutrina explica, que sai justamente pelo jornal Brasília Espírita, ele tem muito a ver com essa
promessa de Jesus, do Consolador prometido, que é justamente o Espiritismo? O Espiritismo, ele representa o Consolador prometido por Jesus, porque ele traz e resgata todo o ensinamento do Cristo e o complementa com as mensagens dos Espíritos, porque ele abriu as portas do plano espiritual através da mediunidade para que possamos enriquecer o conhecimento e encontrar os nossos caminhos aqui na Terra, enquanto encarnados. Nós podemos considerar que a literatura espírita ela é riquíssima, destacando primeiro as obras básicas, que estão aí representadas numa das edições do jornal Brasília Espírita, falando sobre literatura espírita, uma breve reflexão, aliás, de autoria do Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira atualmente, e que à época era diretor e escreveu esse artigo exatamente para exaltar a reflexão à literatura espírita. Nós vemos ali o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São obras basilares. Além disso, tem uma quantidade imensa de livros que trazem conhecimentos complementares e, na grande maioria, eles se relacionam a algum conteúdo que está nas obras básicas. Eles desdobram aqueles conteúdos. É o caso dos livros psicografados por Chico Xavier, que acabaram detalhando em grande parte o que ali está, principalmente o Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o Chico, com certeza, tem outro conjunto de livros que aborda o céu e o inferno, a Gênese. Basta que a gente leia e faça essa correlação. É fácil achar. Além do mais, temos um outro artigo publicado onde nos chama a estudar, dizendo que estudar nunca é demais. Então, uma outra reflexão também publicada e que nos leva a compreender a importância do estudo para abrir a mente e o entendimento para a vivência do coração. Então, nós estudamos, que é necessário para esclarecer, e praticamos, vivemos a doutrina para aplicar aquilo que estuda, porque senão fica só na base do conhecimento, não resolve. E, por último, nós apresentamos ali por que estudar o Espiritismo. São artigos que foram publicados, que nós podemos trazer à baila para nos ilustrar. Então, estudamos o Espiritismo para buscarmos as explicações para a vida, principalmente. Por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Como nos prepararmos? Como vivermos melhor? Como enfrentarmos as dificuldades da vida? Qual a nossa postura perante a vida? Como lidar conosco, com o nosso autoconhecimento, com as nossas dificuldades, os nossos dilemas, as nossas dores? A doutrina espírita traz ensinamento para isso. Então, estudar o Espiritismo é abrir portas para a vida maior, para a vida eterna. Divaldo Franco nos dá um exemplo bem simples, dizendo que, ao chegar no plano espiritual, é como alguém que viaja para um país estrangeiro. Então, ele se prepara para viajar, ele prepara uma bagagem, ele estuda a língua, ele se prepara com relação aos costumes, ao tipo de comida, alimentação, vestimenta, traje, tudo. E quando chega lá, ele comete menos gafes ou não comete gafes. Ele vai se portar adequadamente, vai respeitar as leis do local, pois da mesma forma somos nós com a vida espiritual. Se não nos preparamos aqui, chegamos lá perdidos, totalmente à mercê de situações inesperadas. Mas se nos preparamos melhor durante a vida, chegamos lá mais espertos, né, mais alertas, mais conscientes, e
podemos enfrentar as nossas realidades do lado de lá, sejam elas quais forem, com mais consciência. Porque tendo consciência, clareza da situação, podemos agir melhor. Muito bem. Quer falar do concurso. Do concurso, a gente quer justamente ver isso. Eu acho muito interessante esse arquivo do Geraldo, que é um cadeira cativa aqui da nossa rádio, já fez 3 programas conosco, vai fazer mais alguns. Mas me suscitou agora uma pergunta. Você me falou 62 anos do Grêmio, não é isso? E do Jornal Espírita, do Brasil Espírita, ele tem quanto tempo de Brasil Espírita, fundação? Ele foi fundado em 73. Em 1973, em abril, 21 de abril de 1973. Então, no aniversário da cidade de Brasília. 73, Brasília tinha 13 anos. E o Grêmio também. O Grêmio Espírita Atualpa também. Era uma menina moça, como diz o outro, né? Daqui a pouco o jornal também fará 40 anos, né? Vai estar completando 40. Daqui a pouquinho, mais 3 aninhos. Pouquinho. E vai fazer agora 63 em dia 19 de outubro, né? Isso você me falou? O Grêmio Espírita Atualpa faz 70 anos. Ele foi fundado no mesmo ano que Brasília. Brasília foi em 1960. E o Grêmio também. Só que Brasília foi fundada em 21 de abril, né, por Juscelino Kubitschek. E o Grêmio Espírita Atualpa foi fundado no dia 28 de outubro. Quer dizer, no mesmo ano, só que mais à frente um pouco. Mais para o final do ano. Pelo Hilbert Viana, que é o fundador do Grêmio, que é muito conhecido da região de Natal, porque ele morou em Natal, ele viveu em Natal, né? A gente fez até outra live, ele foi amigo do Ismael das Neves. Muito bem. E também participou da caravana da unificação, né? Não podemos esquecer caravana da possibilidade fantástica, né, da campanha que unificou de norte a sul o movimento espírita brasileiro. Há 32 anos, se não me falha a memória, eu sou meio ruim de número, você me disse que foi fundado esse concurso espírita, né? A doutrina explica. Como é que surgiu essa ideia e como é que ela se desenvolve em si? Sim, vamos lá. O concurso A Doutrina Explica surgiu em 1988, pelas mãos da Juventude Espírita Irmã Zélia, que é a juventude lá do Grêmio Espírita Atualpa. E nós tínhamos uma revista, que era a revista SEGME, e tínhamos também o jornal Brasília Espírita. E por iniciativa do nosso confrade, nosso colega e amigo, Wilson Abreu, ele teve a ideia de iniciar uma publicação de um artigo por essa pergunta: a doutrina explica? Era a pergunta que vinha. Aí ele escrevia embaixo: explica, sim, senhor. E aí vinha o artigo de jornal que dava mote àquela questão. Então, nós temos dúvidas no dia a dia sobre todos os assuntos: política, religião, questões sociais, questões de ética, de comportamento, acontecimentos da vida, morte, doença. E as pessoas, então, observam aquilo e muitas vezes se perguntam, em determinados detalhes e situações, se aquilo tem alguma explicação. De onde vem a explicação? O que a doutrina explica, fala disso? E seria uma explicação lógica e racional, porque muitas vezes você tem uma explicação que nem é lógica nem é racional. Como é que a doutrina vê aquilo? Como é que ela explica aquilo? Às vezes um fenômeno, né? Alguma coisa que tratam de forma muito perfeitamente espalhafatosa na sociedade ou na mídia, aí a doutrina olha e diz o que é, né? Bom, dos primeiras vezes que ocorreu, vou apresentar em seguida, teve temas bem interessantes. Mas o Wilson fez a primeira publicação e dali, a segunda, a juventude foi
se empolgando e foi publicando outros. Outros anos vieram e nós fizemos novos concursos. O concurso é muito simples, eu vou explicar aqui. É a produção de um texto dissertativo sobre temas ou fatos atuais, analisados sobre o prisma da doutrina espírita, com apoio das obras básicas e subsidiárias. Então, não é a minha opinião, não é o que eu acho, o que eu penso, é o que a doutrina diz. Por isso, tem que ser embasado, tem que ter referência. E a regra do concurso já orienta a pessoa no modo e no método de pesquisa. Como é que ela deve pesquisar, levantar os temas, estudar aquele conteúdo e estruturar um conteúdo em forma de texto com princípio, desenvolvimento e conclusão adequados, no tamanho limite para publicação no jornal. Se ultrapassa, não é possível publicar. Se é muito pequeno também, a gente leva a uma revisão para ir para o tamanho correto, para ajustar não só o tamanho quanto o conteúdo. A revisão é feita por uma banca que foi, ao longo do tempo, evoluindo muito e passou a contar com, se tem, digamos, 30 candidaturas, nós temos 60 avaliadores, porque a cada texto é avaliado por 2 convidados que tenham intimidade com aquele conteúdo. Se o conteúdo é psicológico, eu chamo pessoas que dominem o conteúdo. Se é mediúnico, tem a ver com a mediunidade, eu convido 2 especialistas que são da área e que dominem e que pratiquem e que estudem, para que eles possam analisar o texto e fazer uma consideração. A consideração apresenta os pontos positivos e as oportunidades para melhoria do texto e recomenda o ajuste. Se estiver pronto para publicar, ele recomenda a publicação. Mas se for necessário um ajuste, recomenda o ajuste. Se de todo estiver inviabilizado, ele recomenda não publicar. Acontece que são 2. Então, se um diz sim e o outro diz não, eu entro como um Minerva. Eu vou olhar o que está acontecendo. Aí eu vou ler o texto, estudar e fazer uma chamada dos 2 para que eles argumentem por que o texto é sim e por que o texto é não. Qual o problema? O que está acontecendo? E aí a gente levanta a situação e damos um encaminhamento de ajuste, porque se alguém disse que é porque tem chance. E o outro disse que não, então ele está pesa a mão no julgamento. Então vamos levar a um ajuste correto para que o texto possa ser publicado. No final, o texto é aperfeiçoado pelo próprio autor e depois é submetido para uma revisão do jornal. Aí vai para a banca de revisão do jornal. Faz revisão doutrinária e revisão de conteúdo doutrinário. E somente aí é que vai publicado. A mesma coisa, se eu mandar para a revista O Consolador, por exemplo, O Imortal, o jornal O Imortal, eu envio para lá e eles vão ter a banca de revisão deles. Eu não entro no mérito. Eles vão ter que fazer essa análise e, se quiserem tirar da publicação, eles podem tirar. Então, está sujeito a esse tipo de situação, é natural. Quem é que participa? Ele está aberto a todos os leitores do jornal, a princípio, né? E todos os frequentadores de instituições espíritas brasileiras. Por que tem que frequentar? Porque se ele não conhece a doutrina, não tem como fazer o trabalho, como preparar o estudo e elaborar o texto. Ele tem que estar dentro de uma casa, estudando, trabalhando. E o que é feito, né, durante esse trabalho? Qual é o roteiro? Ele escolhe um artigo de jornal ou revista de circulação, que tem lá a notícia, tem lá o tema que levanta a dúvida. Ele vai servir de mote para a discussão. Pode ser feito por uma pessoa, por 2, por 3, até por 4. Nós aceitamos 4 autores, não tem problema. A definição do enfoque a ser dado, do tema, é analisado pelo grupo. Porque se eu vou analisar, por exemplo, o aborto cabe um estudo completo, com livros, inclusive. Mas para um artigo espírita, eu não preciso dar uma visão completa e aprofundada e conclusiva sobre o assunto. Eu preciso lançar luz àquela dúvida. Né? Se a dúvida existe num ponto, ele vai pesquisar aquela dúvida e dar aquele enfoque específico.
O levantamento bibliográfico, a leitura por meio de seleção de livros ou obras básicas e subsidiárias da doutrina é recomendável também. E a redação do texto dissertativo é detalhado. Aqui, no caso, eu só resumi. O trabalho é um concurso. A pessoa pensa, deve ter uma premiação, né? Premiação, o que eu ganho? Então, na verdade, a recompensa está em granjear mais luz, entendimento da vida, que por si só é imensurável. Mas também não podemos esquecer de que ele terá conquistado o mérito por iluminar outras pessoas, por ajudar a acender a chama dessa iluminação em outras almas, esclarecer a sua dúvida e esclarecer a de outros, para que eles também possam caminhar como ele. Então, esse é o principal prêmio. Ô André, e outra coisa também, que aí ele pode virar um articulista, né, não só da Brasília Espírita, mas de outras também, vários diários, assim, revistas, que você pode, então você tá aí, pelo que eu estou entendendo, você está descobrindo articulistas, pessoas que têm um profundo conhecimento e que podem, de uma hora para outra, escrever para diversas revistas espíritas. Quer dizer, esse basicamente é o objetivo, só que trazendo para a coisa do dia a dia, da nossa rotina, não é isso, querido? Exatamente. Criar articulistas é um desafio para a Casa Espírita, para o movimento espírita. Não é uma coisa simples, não é trivial. Esse processo aqui, ele permite incentivar. Então, logicamente, eu não vou criar o articulista aqui. Eu vou descobrir o articulista que está escondido aí na doutrina, nas casas. E ele vai se mostrar. E a gente começa a convidá-lo, então, a escrever outros artigos para o jornal, incentivando a frequência. E isso gera um novo autor no mercado espírita e no mercado do movimento espírita. Eu gostaria, então, isso aí é um resumo bem superficial para mostrar como é. E, além dessa premiação, logicamente, o trabalho é publicado. Ele pode ser publicado no Jornal Brasília Espírita, na revista O Consolador, que é uma parceira nossa, depois de algum tempo, nos últimos 10 anos, ela passou a publicar os artigos, eu encaminho e eles publicam, com uma vantagem. Eu posso ter um número grande de artigos do concurso, que a revista dá vazão, porque ela tem edição semanal, e alguns artigos que são de capa, que vão para capa, são traduzidos para mais 2 línguas. Então fica em português, espanhol e inglês. E no caso do Jornal Brasília Espírita, é um jornal que sai de 2 em 2 meses. Então ele tem 6 edições por ano, ele tem uma limitação de página, portanto, ele não dá vazão. Se eu tiver 30 trabalhos, por exemplo, eu vou levar muitos anos publicando, que eu tenho que encaixar também. Então, isso realmente leva mais tempo. Aí a pessoa fica um pouco desanimada se ficar pelo jornal somente a publicação, porque demora. Quando é que vai sair o artigo? Demora. Então, na revista sai de imediato. Depois eu coloco no jornal com calma, né? Sem pressa. E agora nós estamos desenvolvendo o jornal Brasília Espírita online. Você está falando isso na revista O Consolador, não é isso? Consolador. A revista O Consolador é o parceiro, né? É parceiro, e ela sai quase que de imediato. E agora nós vamos desenvolver também a nossa versão online do jornal Brasília Espírita. Então essa versão vai permitir a publicação semanal, praticamente dos artigos que forem necessários. Gostaria de dar os exemplos do nosso trabalho. Então, aqui vocês têm vários, no caso, 4 publicações no ciclo que ocorreu em 1989. Então, sim, vou tentar dar uma ideia, né? Então, no primeiro, deixa eu ver se está aqui, vocês estão vendo aí? Estão, né? O primeiro que está no nosso lado esquerdo, de quem está de frente da tela do lado esquerdo. Então, lá em cima tem, né? A doutrina explica, tá? Deixa eu ver o que está aqui. O conceito de morte cerebral cria confusão. Então, eles tentam aqui explicar, quer dizer, o grupo tenta explicar, traz a explicação da doutrina sobre morte cerebral. Se a pessoa fica realmente em estado, né, de presença, ou se ele já se desligou.
Então, os espíritos acabam mostrando que existe uma ligação, né, durante, até que a morte ela ocorra e o desligamento possa se efetivar. Então, se olharmos aí, eles citam Obreiros da Vida Eterna, eles colocam um detalhamento de como ocorre a desencarnação, o Livro dos Espíritos explicando. Então, isso não prescinde da referência. Se olharmos abaixo, nós temos um artigo muito interessante também sobre os IUPs sem teto, né? As IUPs sem teto, falando das pessoas muito ricas ali no, no lado leste dos Estados Unidos, ali na Califórnia, quando ocorrem os incêndios e eles perdem tudo, perdem a casa. Ora, famílias ricas, famílias poderosas ali, ficam sem casa, some tudo, pega fogo. Então, o que isso quer dizer? O que a doutrina explica de uma situação como esta? A pessoa está ali e perde tudo que tem, de repente, queimado no fogo. Isso tem uma explicação. E aí eles vão atrás. A questão da justiça divina, da ação e reação, do resgate, tudo isso aí é explicado de forma bem objetiva, com a explicação da doutrina, o capítulo do Evangelho, explicando exatamente o que pode ser tratado neste caso. E uma outra coisa também, que aí o nosso querido rádio ouvinte aqui da Web Rádio Estação da Luz pelo Facebook, naquela região dos Estados Unidos, porque as casas queimam? Porque a maioria das casas norte-americanas é de madeira, eles privilegiam a madeira e não a alvenaria, então é mais fácil, lógico, o cara fica pensando, mas uma casa de cimento aqui, tijolo queimando assim, mas tem essa particularidade, difícil, essa cultura, né? Então, tudo tem uma explicação lógica e racional, né, Cris? Exatamente. Aí veja só, este outro aqui do lado, nós temos a doutrina explica. O artigo escolhido foi um artigo pequenininho que fala assim: Severino, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Severino passa a ser Silvia, também no CPF. Severino passa a ser Silvia, também no CPF e no registro civil. Então, é apenas uma referência sobre a mudança de sexo de um homem que foi brasileiro que foi para a África do Sul fazer uma cirurgia de mudança de sexo. E a juventude escolheu esse texto, esse pequeno texto para ser analisado. E aí eles vão pesquisar em Forças Sexuais da Alma, em Jorge Andréa, em Vida e Sexo, e Emmanuel, explicando que ele tem o livre-arbítrio, mas ele tem também o compromisso com as forças sexuais que se estabeleceram, que é uma responsabilidade dele. Então é interessante a análise pela maturidade feita em 89 em um tema que é atualíssimo. É atualíssimo, estamos vendo isso hoje. Está no jornal, está na revista, como se fosse de 89. Mas a análise, ela é respeitosa, ela respeita a liberdade do outro e mostra o compromisso e o peso dessa escolha para o espírito. E aí a gente poderia ver aquela música assim, se passaram 10 anos, mas assim já se passaram 20 anos, né? Exatamente. 89 para agora. Não sei se você lembra, se foi do seu, você pegou esse tempo, se você se lembra, né? O afundamento do Patomushi. Me lembro, né? Final de ano. No final de ano. Teve uma atriz que desencarnou. Uma atriz da Globo, exatamente. Foi muito bem interessante. Olha aqui, o artigo seguinte é exatamente isso. Ele explica isso. Primeiro condenado do Batomushi, condenado pelo acidente. Então eles vão explicar aqui que o Espiritismo consegue mostrar, né, fora da caridade não há salvação, necessidade da caridade, segundo São Paulo, o homem de bem, o mandamento maior, as relações desses conteúdos com essa situação que aconteceu, né, de entender, perdoar, relevar, ficar ali preso àquela situação o tempo todo. Então, eles mostram logicamente, dentro de um foco. Eles não deram um outro foco que poderia ser de fazer a justiça.
Não, houve um acidente. Então, dentro do acidente, qual é a nossa postura como espírita? Qual é o nosso entendimento para reagirmos a esta situação? Este caso, estes 4 aí, foram de 1989. Só houveram 4 naquela época. Né? Aí, aliás, 90, era 89, se não me engano, a doutrina teve um aqui que foi 80 e... É porque foi publicado em 89, mas o concurso começou em 88, é por isso. Aí em 99, 10 anos depois, nós tivemos mais alguns casos de destaque aqui que eu trago para vocês. O papel da ligação entre mãe e bebê é contestado por pesquisador americano. O pesquisador contesta essa ligação, de que não há ligação com mãe e bebê, coisa nenhuma. E aí a gente faz uma análise da relação espiritual entre a mãe e o filho. Mas, desculpa só perguntar, você que participou disso aí, esse contestador, ele era da área científica ou contestou só por contestar mesmo, ou era um Não, é estudioso de alguma um coisa? contestador científico. Científico, certo. Ele é pesquisador, tá ali, ó, um Certo. pesquisador americano. Ele contesta, ele diz que não há relação entre mãe e bebê, aquela questão de útero, você conversar com o útero, não tem nada disso, bobagem. Bem Certo. materialista, né? E nesse caso, eles fizeram uma análise e trouxeram à luz o entendimento de que ele não tá correto, não. O correto mesmo é que a mãe tem grande ligação, principalmente não só psicológica, como espiritual. O outro artigo nos fala sobre o sinal nosso de cada dia. As pessoas que são pedintes em sinal e que muitas vezes nós julgamos, evitamos ajudar, considerando vários fatores pessoais, achando que é perigoso, ou que eles não merecem, ou que ali não é o lugar. E eles estão no sinal nosso de cada dia, passando a situação a cada dia de pedintes. Então é uma análise muito bonita também, porque traz a questão da caridade desinteressada de retorno, ou fora de análises e julgamentos. As células do bem e do mal estava bem no momento ali da clonagem, né, das células que estavam sendo clonadas, então tinha uma discussão em torno disso, e a análise foi feita ali à luz da doutrina espírita. Assim como o outro tema, deixa eu só pegar aqui, são os amigos aqui, Pais para Quê? Né? Um livro polêmico afirma que os amigos que moldam a personalidade da criança. Então, ele traz isso daí à tona. Só que os amigos podem dar alguma influência, mas os pais é que realmente moldam a personalidade. E a criança segue o exemplo do pai. Ele é referência da mãe, referência. As duas referências são muito fortes e tendem a pautar. A ausência deles é que pode trazer prejuízos e fazer com que a criança busque uma referência no seu universo. E aí sim, os pais, abdicando da sua função, abrem o campo à vulnerabilidade da criança. Mas os pais é que são responsáveis pelo processo. Então é interessante que essa análise foi em 99. Em 2004, nós temos artigos, você já vê que já está colorido, porque o jornal evoluiu, né? Ele era preto e branco. Lógico, meu amigo. Em 2002... Um dia a gente sai da terceira categoria e vai para a segunda, né? Lá na escala espírita. Exatamente. Na edição de 2002, o jornal, no mês de desencarnação do Chico Xavier, nós fizemos uma edição especial colorida, e a partir dali ficou colorido. Nesse caso, em 2004, vocês têm aí, né, um artigo sobre quando as manias viram doenças, que é um alerta, né, para a questão do cuidado da saúde mental. Começa com a mania, que dali evolui, tem os processos obsessivos também envolvendo. Fala também sobre o além da vida, sobre a questão se a vida continua, e a violência nas guerras, reminiscências dos seres humanos. Então, esse sobre uma análise
da violência nas guerras, mostrando que isso nós trazemos as nossas reminiscências, os nossos atavismos e os nossos hábitos seculares, milenares, e a violência na guerra reflete isso. São coisas que são trazidas e ali extrapola o limite, todos os limites da ação da guerra. E ela passa a ser sangrenta, cruenta, exatamente por conta dessas reminiscências que o ser humano traz. E a Paixão de Cristo à luz do Espiritismo é uma linda análise, que está no jornal de março-abril de 2005. Quem estiver nos ouvindo ou assistindo, pode consultar essas edições no site do Atualpa, na página www.atualpa.org.br. Vai lá embaixo em jornal. Em jornal é só clicar lá a pesquisa e buscar Doutrina Explica, que vai ver, os artigos todos vão se apresentar numa sequência e a pessoa escolhe o tema. Pode pesquisar também. Se você quiser, viu, André, você pode colocar pelo privativo o site, que aí eu coloco aqui no rodapé e todo mundo vai acompanhar melhor pela visão. Deixa eu te falar uma coisa. Então, a doutrina espírita, ela seria uma seção dentro do Brasil Espírita. Não é isso? Que ela tem outras seções e dentro dessa... Muito bem. Então, maravilha. Doutrina Explica é uma página. Tem uma página para isso. Inclusive, viu, nós já temos aqui 2 perguntas. Eu posso passar para você, dos nossos ouvintes, internautas? Pode sim. Se for. Ou você quer terminar primeiro e responder a posterior? Deixa eu terminar essa fase aqui, antes de entrar na seguinte, é melhor. Porque eu vou entrar numa seguinte. Essa daqui é porque um artigo foi feito todo em formato de poema, em homenagem a Mozart, o centenário de Mozart. Então, a homenagem ao compositor Mozart foi em 2006 que foi feita essa homenagem. Então, a escrita faz uma análise da vida de Mozart. Então, você vê que a notícia é simplesmente o centenário dele, da vida, a homenagem a ele, e foi escolhido fazer no formato de poema e foi aceito. O seguinte foi sobre drogas, você sabe o que está fazendo? Baseado na revista Galileu, um artigo da revista fala sobre as drogas. Então, o grupo que concorreu, escreveu fazendo uma análise. Você tem certeza? Drogas, você sabe o que é isso? Que alguns dizem que não tem problema, que pouquinho não faz mal, e eles vão exatamente fazer um alerta e mostrar os perigos da dependência química, que é sutil e sorrateira. Sim. E vemos aqui um outro artigo muito bom sobre Fernando Pessoas. O título já é intrigante, né? Fernando Pessoas, no plural. Faces pouco poéticas. Porque Fernando Pessoa, ele mesmo afirmava que ele era muitos. Em que muitos momentos ele se via como... Eu não sou um só. E ele provou não só isso, né? E não só para afirmar, como provou, né? Ele provou. E ele tinha pseudônimos variados e estilos que também variavam. Então, isso demonstrava uma mediunidade refinada que ele possuía com a escrita e com o desenvolvimento do pensamento dele. Então, foi uma análise desse tipo de relação. Bom, pode fazer a pergunta e a gente segue. Deixa eu ver que horário. 37, dá tempo. Pode ir. Dá? Então, deixa eu ver aqui. Então, são 250 anos, ó, mandou aqui que em 2006 eram 250 anos do nosso querido Mozart, 1756, se a pessoa mandou para cá a informação. É mais uma curiosidade do que verdadeiramente uma pergunta. Júnior de Nova Parnamirim, como adquiriu o jornal Brasília Espírita? Você falou que está no site. Na rede, no site, ou você não compra mais? Você não tem como ir? Ele não é vendido, assinatura, essas coisas todas. O jornal não é vendido, ele sempre foi distribuído gratuitamente. Nós tínhamos uma mala direta para quem era de fora de Brasília, e essa mala está reduzindo cada dia mais, e agora com a pandemia parou mesmo, porque não temos como ficar mandando em papel, nem é recomendável nesse período.
Então, adotamos o eletrônico. O eletrônico já existia, já estava disponível no site, e ele vai continuar. Então, você pode baixar o jornal na versão eletrônica direto na página do Atualpa na internet. Então, pronto, tu só coloca, que eu vou agora chamar aqui umas pessoas, é o tempo que você coloca o site no privativo para eu trazer aqui para que todo mundo acompanhe. E eu quero aqui, enquanto você prepara isso, eu quero agradecer aqui a presença do nosso irmão Wilson José da Hora, o nosso cadeira cativa número 0, lá de Recife, Pernambuco, Dona Maria José Viana, Rose, né? A nossa Francinete Torres, o nosso Francisco Julião, Cababom, que ela é lá dos Mensageiros, a dona Francinete Torres, é lá dos Mensageiros de Luz de Lages, aqui no Rio Grande do Norte, um município aqui querido, e o nosso irmão Décio Soares, que fez um programa lindo e maravilhoso hoje de manhã, às 8 horas, construindo pontes para a eternidade. Então, maravilha, eu vou pegar aqui, vou passar, e eu vou mandar para você agora a segunda pergunta, enquanto eu já preparo aqui para colocar o que você passou para mim. É uma pergunta do Sérgio Pinho. E no caso de alguém que use outras obras não espíritas, mais espiritualistas, mas com consistência doutrinária, pode ser, sim ou não, e por quê? No caso a doutrina Pode espírita, ser, explica. pode sim, pode utilizar também explicações paralelas, científicas. Pode, por exemplo, de Fernando Pessoa, utilizou o próprio material dele, né, para análise, cruzando com a doutrina, mas isso vai passar por uma revisão. E aí, na revisão, nós vamos ver a consistência do trabalho. Todo trabalho ele tem a consistência em função, lógico, da sua construção. Pode ser que escreva conforme está lá relacionado no Livro dos Espíritos, mas não fique tão consistente pela explicação lógica que se colocou ali, pela relação. Se eu escolher uma situação, problema, e uma explicação na doutrina que não esteja tão adequada, não está consistente. Tem que estar bem adequado. Mas também pode-se utilizar outros livros, outras referências, contanto que seja bem colocado, bem explicado ali, para que a equipe entenda e o leitor também. Não tem lógico, porque tem que levar um conhecimento doutrinário, né, do que seja o espiritismo em relação àquilo que está se colocando, como o nascimento de Mozart, ou a própria vida, né, de Fernando Pessoa. Né? Vou dar um exemplo agora, para vocês terem ideia, em 2001, né, nós estamos em 2006 aí, mas em 2001, por exemplo, essa foi a publicação da regra do concurso. O regulamento é publicado, a pessoa lê esse material e participa do concurso. E participar é ser escritor espírita, é escrever mesmo. Vai ter que preparar o trabalho adequadamente. E nós já recebemos de várias partes do país, autores que vieram de vários estados, porque foi distribuído isso durante os congressos espíritas, ao longo desses anos, e o material, o concurso, o lançamento do concurso feito num congresso, gera também muitos interessados de vários lugares que acabam participando. Nós tivemos uma participação especial em 2001 com o Raul Teixeira. Nós fizemos um trabalho diferente na casa, um encontro de trabalhadores. Nesse encontro de trabalhadores, nós convidamos o Raul Teixeira a nos visitar e foi uma visita muito festiva, teve um almoço, teve uma boa recepção na casa, ele conheceu todo o nosso trabalho lá no Atualpa, mas os grupos que participaram do concurso A Doutrina Explica foram chamados a apresentar no palco, de forma artística, o conteúdo do seu trabalho. Então, o Raul se sentou, em vez de fazer uma palestra, ele se sentou e assistiu os trabalhos que foram feitos. Se eu não me engano, foram 12 trabalhos feitos naquele ano. E cada trabalho ia lá na frente, apresentava uma mensagem, um jogral, um poema, né, uma leitura, um teatro, uma interpretação.
uma música sobre aquele tema que eles estudaram. Enquanto assistiu o trabalho, Raul Teixeira psicografou o texto chamado Fichário de Trabalho, pela autoria de Sebastião Lanzneau. Ficou muito rico, porque ao final das apresentações, todos se sentaram, o Raul se levantou e fez uma preleção de 20 minutos. Nesses 20 minutos, ele começou lendo o poema. E nós usamos os estrofes do poema para ilustrar cada artigo publicado ao longo dos anos. Dos outros 2 anos e meio, nós ficamos publicando os artigos em sequência. E sempre a estrofe relacionada àquele tema. Vou passar rapidamente, só para ter uma ideia. Nosso horário tem uns 15 minutos ainda, dá tempo. Temos O primeiro é esse. Um artigo que fala exatamente sobre a ação do voluntário social espírita, engrossando as fileiras nas brigadas do bem. Então, falando sobre o trabalho assistencial, o trabalho social espírita, os voluntários em ação. E ele escreveu que no bem é sempre bom ser voluntário, dispondo o propósito, o próprio espírito a servir, e um novo tempo vindo a construir, logrando a paz como o melhor salário. Isso foi lá na edição 112, né? Setembro, outubro de 2001. Mário, o Décio Soares, assim, já abri a página, né? Que a gente colocou agora, que você mandou para a gente, né? E que maravilha, já está lá se deliciando com o Brasília Espírita. Então, só é fácil, né? Hoje a tal da mãe internet é uma maravilha, né, meu amigo? Ela é rápida, ela mostra tudo e é rápida. O artigo seguinte foi o fator psicológico na luta contra o câncer. Como é importante a questão psicológica, a postura do paciente na luta contra o câncer. Então, Sebastião Lanzneau nos diz o seguinte, que quem vive o bem, no bem logra saúde, e foge à dor que o mau conduzimento da liberdade impõe ao pensamento, conforme sempre a sã doutrina alude. A enfermidade avança asperamente. É a lepra, é o câncer, as tuberculoses, o pênfigo e as diversas dermatoses que expiações exprimem tão somente. No artigo Plástica muda crianças com Down, é avaliado, analisado a questão de pais que mandam fazer plástica nos olhos das crianças para elas ficarem parecendo normais dentro do que é considerado na sociedade. E aí a gente vê que reforça uma discriminação, porque o comportamento delas está dentro. É delas. Não está fora. Elas têm que ser aceitas como são. E ele nos diz, então, que assim na vida, doa-te vibrante, ouve a mensagem que o bem nos conduz, e tem no amor teu celeiro de luz, vibrando com Jesus a cada instante. Jamais deixe que o mal te encharque a vida, mantém-te esperançoso dia a dia, busca pensar como Cristo faria, ante os tropeços surgidos na lida. Cirurgia plástica, o aperfeiçoamento do belo. Então, o artigo publicado fala sobre a questão da cirurgia plástica, né, que as pessoas buscam. O Brasil é campeão de cirurgia plástica no mundo. Então, é uma questão, uma análise aí cuidadosa para explicar isso daí, para analisar sobre a luz da doutrina. Porque a gente mexe no corpo em busca de um corpo perfeito, de um corpo pseudo-perfeito. Mas e o espírito? Faze do teu caminho um campo aberto de ação feliz em nobre cirurgia, a renovar a tua fisionomia, sempre a trilhar pelo caminho certo. Então a verdadeira cirurgia é dentro, não é fora, né? É o que ele está colocando. Vampiros emocionais, olha que artigo forte, falando sobre pessoas que emocionalmente sugam das outras suas energias. E mostra aí os cuidados que se deve ter, a proteção que se deve se estabelecer com relação a isto.
Foram quantas estrofes que o Raul psicografou naquele dia, do Sebastião? Tem uma Deixa eu ideia? olhar Porque já aqui. foi umas 8, mais ou 4, menos. 8, 12, 13, 14, 15. 15. Buscai não mais pesar sobre os afetos, mas oferece o teu concurso amigo no afeto que se torna o vero abrigo, mesmo que lerdos ou se irrequietos. O papel da mulher, né, a vida triunfando aí com a mulher, e ele nos escreve aí que sabes que o lar é bênção sem medida, a merecer cuidados e atenção, que partam do imo do teu coração, ajuntando alegrias em tua vida. Todos que agora vivem à tua volta não surgiram de eventos de um acaso, a exigir tua dedicação sem prazo e sem complicadores da revolta. É interessante destacar que, sobre o papel da mulher, nós tivemos um artigo anterior que falava sobre as mulheres que estavam saindo para o mercado de trabalho e abandonando os Sei. lares, meio que largando, em função das grandes preocupações que as empresas solicitavam. E elas se dedicando, então, à vida profissional em prioridade. E depois nós tivemos um artigo, este aqui, em que ela vai retornando ao lar, a importância do papel dela no lar. Então, mostrando que as grandes empresárias de sucesso chegaram à conclusão de que era frustrante aquele sucesso e que elas poderiam equilibrar a situação trabalhando melhor no lar, ajustando o seu acompanhamento na vida familiar também. Não era só nenhum lado nem outro. Em alguns casos, eram mais radicais, abandonavam mesmo a vida profissional e ficavam por conta da Sei. vida no lar, dando prioridade total. Então, mostrou os dois movimentos, né? A saída para a sociedade, para o E o movimento retorno. empresarial, e o retorno, um movimento de retorno também ocorreu. E para você ter uma ideia, se eu não me engano, na Revista Espírita, acho que de 58, Kardec ele escreve justamente um tema sobre o papel da mulher. Então, é um ano depois da codificação, o codificador já escrevia na Revista Estava Espírita, atento. né, o papel da mulher, né? Então, é algo que está muito atual. Sobre terapia de vidas passadas, o grupo que apresentou gerou essa estrofe resumo. Não é preciso recordar o antânio, evocando passadas trajetórias, para entender complexas histórias de relacionamento escuso, estranho. Porque o passado, normalmente, nosso, não reserva grandes luzes. Nós temos muita sombra escondida ali, porque o aprendizado veio dos erros. Então, ficar mexendo não é necessário, não precisa. Então, são as terapias de vidas passadas, aí o alerta que ele lança. A santa brasileira estava na época da, da, da declaração, né, da Santa Madre Paulina, e eles analisaram o artigo e geraram a publicação. Trabalha Sim, com a fiel Paulina devoto. era ali do sul do país, do sudeste, né? Santa Catarina, Paraná, era um negócio assim, né? Exatamente. Era que ela fez uma atividade muito bonita ali, né? Uma beatificação para virar É. santa, caminho para virar santa, né? Então, eles destacaram isso. Trabalha com fiel devotamento, sem aguardar milagres, sem ascensão, sem os esforços da transformação, sem as mudanças de comportamento. Somente assim terás teu céu interno, conquistando a tua santificação nos caminhos de luta e redenção, riscando da alma horrores de um inferno. Então, o santo passou pelos nossos caminhos, é isso. Passa pelas dores, os sofrimentos todos. E aí, deixa isso para trás e segue. A arte e seu Muito poder, bom. está quase acabando, trabalha aí a importância da arte e a sua manifestação, inclusive, né, no Oriente, no campo oriental. E destacou-se aí a sua mensagem. Ajuda-te, meu companheiro, e cresce, no empenho de ser mais feliz no mundo, envolvido no afã sempre fecundo de amparar quem soluça ou quem padece.
e, desse modo, participo ufano desse encontro de sã fraternidade que nosso atual plasmou na cidade para os trabalhadores deste ano. Oro ao Senhor da vida, emocionado ante os temas abertos, como um leque, a filtrar os ensinos de Kardec e com Jesus seguir bem lado a lado. Psicografia de Raul Teixeira, em 14 de junho de 2001, no Encontro de Trabalhadores e Frequentadores do Grêmio Espírita Atualpa. Daí para frente, nós temos artigos, inúmeras edições nós tivemos. Mas a edição de 2018 é um destaque agora, porque nós fizemos o seguinte, nós chamamos os participantes do curso de preparação de palestrantes espíritas do Distrito Federal, na Federação Espírita do DF, para participarem do concurso. Nós tínhamos ali um número de 97 inscritos no curso. Desses 97, então, eles formaram grupos de 2, de 3, de 4, e alguns individuais, e escreveram os artigos. Passaram a escrever artigos. Escreveram, passamos todo o processo de revisão, e no final nós tivemos, ao todo, 25 artigos para publicação. Desses aí, eu não vou passar todos, vou até buscar aqui se eu tenho, separei aqui os temas, né? Mas nós temos variados, eu vou citar alguns aqui, né? Compreensão espírita da homoafetividade, o valor da boa escolha, no caso de uma situação de um rapaz que encontrou no chão uma carteira com dinheiro, e ele fez a boa escolha. Fez uma boa escolha. Os venezuelanos em crise, bem atual, o que podemos fazer por eles? Eles estavam aqui em crise, querendo fugir para o país. A eutanásia assistida inviabiliza ricas oportunidades de redenção. Homo sapiens, a análise do porquê o Homo sapiens sobreviveu na nossa evolução. Quando o impossível se torna possível, no caso de uma situação de adoecimento da filha, então teve uma salvação ali, o impossível era salvar, e ela encontra a solução. Jesus e o tempo, uma análise de Jesus e o nosso tempo atual, como a gente usa o tempo, WhatsApp, brincadeiras, emojis, jogos o tempo inteiro, tirania nas férias, selfie, sem parar. Né? Então, como é que nós usamos o tempo, o nosso relógio, celular, computador, viagens? E agora, mais do que nunca, Jesus e o tempo é o tema central das nossas vidas, porque nós estamos aqui chamados a ficar mais um tempo em casa, em família, a evitar a rua, e isso também leva a uma outra reflexão, que esse texto foi feito antes, não atingiu, mas que pode nos levar a outras buscas. E Espiritismo, Aliança da Ciência com a Religião, do José Alzenes. Vemos aqui que alguns têm fotos, né? O que tem foto é porque foi para a capa da revista O Consolador, a revista semanal. Então, nós terminamos aqui a nossa palavra com uma mensagem. Eu gostaria de ler essa mensagem. Nós recebemos na Federação Espírita do Distrito Federal, durante o evento chamado Ponto de Encontro de Divulgadores Espíritas, em 4 de março de 2012. Então, é um tema, uma mensagem, se chama Espíritas Escritores. Peço licença para ler. Lógico. Para concluirmos. Ainda vai ficar gravado, amigo, para depois acompanhar. Não se preocupe. Precisamos de escritores que sejam claros e objetivos, criativos e ousados, e que, antes de tudo, sejam espíritas, para divulgar, esclarecendo e consolando. Que acendam a luz divina nos corações de seus leitores, que transformem vidas com poucas palavras, mas que também se transformem e também se iluminem. Precisamos de escritores espíritas que se tornem jornalistas da verdade, que lancem luzes no cotidiano e façam renascer a esperança a cada linha. Precisamos de espíritas escritores, que
que proclamem o amor, que sentem pela vida e pelas vidas, pelo mundo e pelo universo. Sim. Precisamos de espíritas que reportem para todos a folha que cai, para que eles saibam o que Deus já sabe. Que sejam humildes para observar e aprender, mas para também divulgar sem orgulho ou vaidade. Precisamos de escritores espíritas que questionem a realidade atual e façam a reflexão necessária do possível e do ideal. Que ajudem a buscar caminhos e soluções, que pensem no hoje e no amanhã. Precisamos de espíritas escritores que sejam de seu tempo, mas que também tenham no íntimo a espiritualidade do cristianismo nascente. Que ajudem a contribuir e a construir o mundo novo que Jesus espera em todos nós. Assina José Cardoso. Obrigado. Muito bem. Que a paz Deixa esteja eu com agora, eu que agradeço a você e vamos ver a possibilidade de a gente até fazer agora um trabalho desse aqui junto com a rádio, divulgar em todas as mídias e fazer uma edição. Aí vai depender de você, das suas possibilidades, com certeza. Certo? Eu quero convocá-lo para a prece de encerramento, mas antes eu gostaria de fazer aqui justamente os avisos da nossa web rádio Estação da Luz, né? A rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E eu queria ver se eu conseguia colocar aqui para a nossa web rádio. Chegamos. Muito bem. Então vamos começar pelo nosso querido Amadeu, calma. Aqui. Muito bom. Então, nós temos toda segunda e sexta-feira, às 8 horas da manhã, com Amadeu Ferreira e a sua equipe. Eu vou dizer agora Amadeu Ferreira e Renato Bezerra e sua equipe. O programa Nos Domínios da Mediunidade, segunda e sexta, sempre às 8 horas da manhã. Terça, hoje, como ocorreu agora de manhã, o nosso irmão Delcio Soares e a equipe lá de São Paulo, ele faz o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade, às 8 horas da manhã. Amanhã nós teremos o nosso irmão Alexandre Santos e equipe fazendo o programa Espírita Filosofia, Ciência e Moral, sempre às 8 horas da manhã. E toda terça e quinta-feira, a partir das 14 horas, nós temos o programa O Eco de Além Túmulo, que é uma homenagem, e meu amigo André deve saber muito bem, ao nosso Teles de Menezes, o primeiro divulgador do Espiritismo, lá com Ecos de Além Túmulo, no Ar Recuados, 1869, se não me falha a velha memória. Hoje, sim, outra coisa também, muito interessante, meu amigo Décio, não vou deixar de falar, minha amiga Cláudia, é o 12º Seminário Espírita do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, que é um que nos apoia aqui institucionalmente. Então, vai ter um tema muito interessante, são as doenças silenciosas da alma, a depressão, o suicídio, a ansiedade, a obsessão, o pânico, perda de pessoas, de entes queridos. Então, nós teremos a nossa querida Sandra Maria Borba Pereira, aqui do Rio Grande do Norte, a nossa Sandrinha, Betinha, nossa Elizabeth Diniz, aqui também de Natal, Rio Grande do Norte, o Marcelo Shoa, aí do sul do país, de São Paulo, e o Frederico Menezes, o nosso Fred Menezes, o mais pernambucano, o mais natalense de todos os pernambucanos, que só veio aqui em Natal, é uma verdadeira figuraça, o nosso querido Frederico Menezes. Então, maiores informações, 84 99180 0858, apoio, lógico, da FERN, Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e há uma doação voluntária, caso aqueles queiram fazer alguma doação de R$15, justamente para as ações sociais da Casa Grupo Caritativo São Francisco de Assis, aqui de Ceará Mirim, aqui próximo de Natal, lá no sítio do Baiano. E hoje nós tivemos aí a presença do nosso querido André, a Doutrina Explica, do Brasília Espírita, trazendo essas informações maravilhosas, trazendo com a sua verba, com suas possibilidades, bastante informações para todos nós, principalmente com os artigos muito interessantes. E o nosso Décio já foi lá e já fez a pesquisa. Amanhã de manhã já falei do nosso irmão Alexandre Santos, e à noite nós estaremos lá em Bertioga, aqui em São Paulo, com o Núcleo Espírita União Fraterna,
com Ulisses de Angelo, que vai falar sobre a influência dos espíritos nas nossas fraquezas, amanhã, quarta-feira. E na quinta-feira, nós vamos falar no programa Ecos de Além Túmulo, a partir das 14 horas, aí está 19, mas é 14 horas, sobre a nossa querida Alta de Souza, que é aqui de Macaíba, de onde a rádio Estação da Luz está falando, de onde ela foi criada e vive aqui nas terras de Alta de Souza. Dia 12, se não me falha a velha memória, faz 160 anos do seu nascimento. E aí a Alta de Souza, a Poesia do Amor. Inclusive nós temos aí o Horto, que foi o único livro que ela lançou em vida, a nossa querida Altinha, a nossa Alta de Souza. Isso às 2 horas da tarde. E às 19 horas, no horário convencional, nós vamos para Austin, no Texas, no Kardec Spirit Group, falar com um tema muito interessante, muito sugestivo, a família como instrumento de redenção espiritual, com a nossa irmã Tânia, que é vice-presidente, entre outras coisas, é presidente do Kardec Spirit Group, e também é vice-presidente da Federação Espírita Norte-Americana, o nosso irmão André e o nosso irmão Daniel, juntos vão falar justamente sobre a família como instrumento de redenção espiritual. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, dentro do programa do nosso querido Amadeu, nos domínios da mediunidade, nós iremos para a Austrália, aí com a nossa irmã Karen Regina e o João Madeira Neto, que são trabalhadores, né, lá do Spirit Institute de Propaganda, Allan Kardec. O meu inglês é de Macaíba mesmo, Sunset Coast, que deve ser a Costa do Sol, Kendall, a Ilha da Rainha, Austrália. Então eles vão falar sobre um tema muito interessante, ir e pregar pelo mundo, e o movimento espírita na Austrália e na Oceania. Então, amanhã, 8 horas, né, com a nossa Karen, que na realidade, viu, meu amigo André, para ela vai ser quase 10 horas da noite, quase 22 horas, são 13 horas de diferença. É longe. Então vamos fazer daqui a um tempo o programa com o Japão. Vai ser aqui o programa vai ser na sexta e lá vai ser sábado já, né? Com o nosso irmão Adalberto, da Associação de Divulgadores Espíritas do Japão. Na sexta-feira, de 19 horas, nosso irmão Zé Soares, o grande José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, vai continuar o estudo do livro A Caminho da Luz a partir do capítulo que foi parado sexta-feira passada, o capítulo 20 em diante, ele vai terminar esse estudo conosco. E aí, vamos para a nossa querida terra de Campina Grande, mais precisamente lá na União Fraternal Espírita de Campina Grande, e o tema vai ser a música e arte da família para o mundo. Por quê? Porque é o grupo musical espírita Receita de Paz, que faz inclusive parte do contexto musical da Pomada do Vovô Pedro, onde nós participamos há cerca de 20 anos aqui no Centro Espírito Consolador, aqui em João Pessoa, é formado pela Lisandra, a Lúcia e o nosso Rocha, esse rochedo que está aí com o violão, que é a filha, mãe e pai, fazendo esse grupo lindo e maravilhoso, que é o grupo Receita de Paz. E fechamos a semana com o Sérgio Tissenho, o famoso filho do Francisco, Neurobiologia do Amor, a virtude essencial, fechando a semana com o nosso irmão Sérgio. Então, essa é a nossa programação para essa semana. Voltamos à carga com o nosso querido André, para que ele possa ser o portador da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de agradecimento. Meu amigo, muito obrigado. E vamos unir forças para que em outubro, como a gente possa ter a possibilidade de ver esse concurso aí do A Doutrina Explica. Fica só na sua dependência, mas a rádio está de portas abertas para você e para o prêmio lançar em breve, atual. Em breve devemos lançar o concurso, provavelmente agora no final de outubro. Aí a gente volta a anunciar contigo. Vamos agradecer aqui também o nosso parceiro da revista O Consolador, Astolfo Olegário, que ele receba o nosso abraço, e também a presidente do Grêmio Espírita atual, a dona Lenira Viana.
Aí Vamos você vai me elevar fazer um favor da prece, meu amigo, antes que eu esqueça. Se você puder, fale aí com a nossa Lenira e o do Consolador, como é o nome dele? Astolfo. Astolfo. Se ele É, quiser, passa o telefone para ele fazer um programa com eles, certo? Veja com eles, se houver tá certo. possibilidade, seria um prazer muito grande, porque divulgar, principalmente quem divulga o Espiritismo, para a gente é a nossa missão, certo? Certo. Ok. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecermos por todas as bênçãos recebidas, pela oportunidade da noite de hoje de estarmos em comunicação com tanta gente, pelas ondas do rádio e da internet, as bênçãos da tecnologia no mundo atual, rogando a Ele muita saúde para todos os que nos ouvem, todos os que nos assistem neste momento, irradiando paz e amor aos seus corações, envolvendo os seus lares em proteção e harmonia para o enfrentamento dos dias presentes. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. E graças a Deus. Muito obrigado, meu amigo. Espero que a gente possa sempre mensalmente ter um trabalho aí com vocês de Brasília, que para a gente é um grande labor trabalhar com pessoas que têm tanta condição de nos ensinar, certo? Isso para a gente é um prazer. Só temos uma palavra, gratidão, meu amigo. Muito obrigado. Gratidão. Voltamos com a nossa programação normal pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Paz com Jesus hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, meu amigo. Até mais. Obrigado.